Para ela, eu nunca seria família de verdade. Lembro porque era o aniversário de 12 anos do nosso casamento. 12 anos. A data que deveria celebrar união virou o dia em que descobri que nunca fui aceita. Meu nome é Marina. Tenho 40 anos. Trabalho como arquiteta de interiores há 18 anos e construí minha carreira do zero. Conheci Paulo numa exposição de arte em São Paulo, há 14 anos. Ele era dono de uma empresa de consultoria empresarial, 6 anos mais velho que eu, elegante, bem-sucedido. Nos apaixonamos rápido. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia linda no jardim da casa da família dele, em Alphaville. Desde o início, percebi que a mãe dele, Célia, me observava com um olhar diferente. Não era hostilidade aberta, era algo mais sutil, uma avaliação constante, como se eu estivesse em teste permanente, e cada dia fosse uma nova chance de reprovar. No primeiro ano de casamento, tudo corria bem. Paulo e eu morávamos num apartamento nos Jardins que compramos juntos. Metade meu dinheiro, metade dele. Trabalhávamos muito. Viajávamos nos finais de semana. Construíamos planos. Éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. Foi no segundo ano que as perguntas começaram. Sempre nas reuniões de família, sempre de Célia. E então, quando vão me dar um netinho? Paulo, você e Marina já pensaram em ter filhos? Marina, querida, não está ficando tarde demais. Você já tem 30 anos. No início, eu sorria. Respondia que estávamos pensando que no momento certo aconteceria. Paulo também desviava o assunto. Falava sobre trabalho, sobre a viagem que faríamos, mas as perguntas não paravam. Eram a cada encontro, a cada almoço de domingo, a cada festa de família. No terceiro ano começamos a tentar. Não porque estivéssemos desesperados por um filho, mas porque a pressão estava ficando insuportável. Eu parei de tomar anticoncepcional. Esperamos. 1 mês, 2 meses, 6 meses. Nada acontecia. Foi quando Paulo sugeriu que procurássemos um médico. Apenas para verificar se estava tudo bem, ele disse, sem pressão. Concordei. Fizemos exames, os dois, e foi ali que descobrimos. Paulo tinha problemas de fertilidade. A contagem de espermatozoides era muito baixa, a mobilidade comprometida. O médico foi direto, as chances de concepção natural eram mínimas. Existiam tratamentos, fertilização in vitro, possibilidades, mas não seria fácil nem rápido. Lembro do rosto de Paulo quando recebemos o resultado. A vergonha, a frustração, ele me fez prometer que não contaríamos a ninguém, especialmente a família dele. Minha mãe não pode saber disso, ele disse. Ela não vai entender. Vai me culpar, vai dizer que sou menos homem. Por favor, Marina. Eu prometi. Porque eu amava. Porque queria protegê-lo. Porque achei que era o certo a fazer. Então inventamos uma história. Dissemos à família que eu tinha problemas hormonais, que estava fazendo tratamento, que era complicado. Célia ouviu, balançou a cabeça com aquele olhar que já conhecia bem. Aquele olhar que dizia, eu sabia. A partir dali, tudo mudou. Célia começou a me tratar diferente. Não era mais só observação, era julgamento. Nas festas de família, ela fazia comentários sobre mulheres que deixam o trabalho consumir tudo, sobre prioridades erradas, sobre o que realmente importa na vida. Marina, querida, ela dizia, sempre com aquele tom doce que escondia veneno, você trabalha tanto. Não acha que isso pode estar afetando sua saúde? Estresse é inimigo da fertilidade, sabia? Ou então, minha vizinha conheceu uma mulher que largou a carreira para focar em engravidar. 3 meses depois, grávida. Às vezes, é questão de prioridade. Paulo ficava calado, sempre calado. Os anos passaram. 5 anos, 7 anos, 10 anos. As tentativas de fertilização falharam. 3 vezes. Cada uma dolorosa, física e emocionalmente. Cada uma cara, muito cara. Gastamos economias, fizemos empréstimos. E a cada falha, Célia olhava para mim como se fosse minha culpa, como se meu corpo fosse falho, imperfeito, inadequado. Nas reuniões de família, ela falava sobre os netos que não tinha, sobre como as amigas dela já eram avós, sobre bebês de primos distantes, sobre a continuidade da família, e sempre terminava olhando para mim.
O cunhado de Paulo, casado há apenas 4 anos, teve gêmeos. Célia passou meses falando sobre isso. Sobre como era maravilhoso, sobre como aquela nora tinha cumprido seu papel, sobre como ela finalmente tinha netos de verdade na família. Não são netos de sangue direto, ela dizia, mas pelo menos são netos. O recado estava claro. Eu engolia, sorria, parabenizava e voltava para casa com um nó na garganta que demorava dias para desfazer. Paulo percebia. Às vezes tentava me consolar. Não liga para ela, amor. Ela é de outra geração, não entende. Mas nunca a confrontava. Nunca me defendia na frente dela. Nunca disse, mãe, isso é suficiente. E eu continuava guardando o segredo dele. Porque tinha prometido. Porque o amava. Porque achava que era isso que esposas faziam. Até aquele dia. O nosso aniversário de 12 anos de casamento. Célia organizou um almoço na casa dela. Uma celebração, ela disse. 12 anos é muito tempo. Merece comemoração. Aceitei, apesar do desconforto. Paulo insistiu que seria bom, que a família queria nos homenagear. Chegamos ao meio-dia. A casa estava cheia. Irmãs de Paulo, cunhados, sobrinhos, primos, tios. Todos ali. Uma mesa enorme no jardim. Decoração caprichada. Comida farta. Até bolo tinha. No início foi agradável. Conversas, risadas, fotos. Paulo e eu cortamos o bolo juntos. Brindamos. As pessoas falavam sobre os 12 anos, sobre como éramos um casal bonito, sobre projetos futuros. Então Célia pediu a atenção de todos. Bateu no copo com a colher, aquele sinal universal de prestem atenção. Todos se viraram para ela. Quero fazer um brinde especial. Ela começou, sorrindo. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a temer. 12 anos é muito tempo. É tempo suficiente para construir muita coisa. Paulo e Marina construíram carreiras, compraram apartamento, viajaram pelo mundo. Uma pausa. O sorriso ficou menor. Mas família de verdade não é sobre apartamentos ou viagens. Família de verdade é sobre sangue. É sobre continuidade. É sobre dar aos seus pais o presente de serem avós. Meu estômago apertou. Marina. Ela se virou diretamente para mim. Na frente de todos, você teve 12 anos. 12 anos para dar a essa família o que ela precisa. 12 anos para cumprir o papel mais básico de uma esposa. E você falhou. O silêncio era absoluto. Nem as crianças faziam barulho. Você escolheu trabalho em vez de família. Escolheu sua carreira em vez de um filho. E agora olho para você e vejo uma mulher de 40 anos, sem filhos, sem propósito real na vida familiar. Você não é mãe. Nunca vai entender o que significa realmente pertencer a uma família. Ela deu um passo em direção a mim. Marina, você não é família de verdade. Você é uma hóspede aqui, e acho que já é hora de aceitar isso. Meu filho merece mais. Merece uma mulher que possa lhe dar filhos, que possa continuar o nome da família, que entenda que existem coisas mais importantes que reuniões de clientes e projetos de decoração. Ela pegou a taça dela. Ergueu. Então meu brinde é este, que Paulo finalmente encontre a coragem de buscar a felicidade que merece. E Marina, querida, se você realmente ama meu filho, o melhor presente que pode dar a ele é a liberdade. Desapareça. 30 pessoas olhando para mim. 30 pessoas em silêncio. Olhei para Paulo. Ele estava pálido, olhos no chão. Não disse nada. Não me defendeu. Não falou, mãe, isso é absurdo. Nada. Algo dentro de mim quebrou. Não foi a raiva que senti primeiro, foi clareza. Uma clareza fria, cristalina, cortante. 12 anos. 12 anos guardando um segredo para proteger um homem que não me protegia. 12 anos carregando uma culpa que não era minha. 12 anos sendo julgada, diminuída, reduzida a um útero que não funcionava. Levantei da cadeira. Todas as conversas pararam. Obrigada, Célia, eu disse, e minha voz saiu calma, assustadoramente calma. Obrigada por finalmente ser honesta. Peguei minha bolsa. Paulo, vamos para casa. Ele me seguiu em silêncio até o carro. A viagem de volta foi muda. Ele tentou falar 2 vezes, mas eu levantei a mão. Não queria ouvir desculpas. Não ainda. Chegamos em casa. Fui direto para o escritório, tranquei a porta, sentei na frente do computador e comecei a pensar. Não com emoção, mas com lógica.
A arquiteta de interiores planeja espaços. Eu ia planejar minha saída. Primeira parada: advogada. Marquei consulta para o dia seguinte. Segunda: contador. Terceira: banco. Paulo bateu na porta do escritório várias vezes aquela noite. Pedia desculpas, dizia que conversaria com a mãe, que aquilo tinha sido demais. Eu não abri a porta. Nos dias seguintes, descobri coisas. Coisas que Paulo achava que eu nunca descobriria. Vasculhei e-mails. Encontrei conversas entre ele e Célia. Conversas onde ela sugeria nomes de mulheres adequadas, filhas de amigas dela, mulheres jovens que ainda podiam ter filhos. Conversas onde Paulo não recusava diretamente, apenas dizia não é o momento certo. Encontrei mensagens onde Célia dizia: ela te prendeu com o apartamento, Paulo. Metade está no nome dela. Se você se separar, vai perder tudo. Mas se ela decidir ir embora por conta própria... Entendi. O plano nunca foi sutileza. Foi humilhação pública tão grande que eu mesma escolheria sair. Sem brigar por apartamento, sem pedir pensão, sem complicar, apenas desaparecer. Mas eles não conheciam Marina, a arquiteta. A mulher que constrói estruturas, a mulher que planeja cada detalhe. Liguei para minha advogada. Expliquei tudo. Ela sorriu quando terminei de falar. Marina, você tem uma carta que eles não sabem que você tem. E na hora certa, você joga ela na mesa. Na semana seguinte, recebi uma ligação de Paulo. Ele estava nervoso. Marina, minha mãe quer se desculpar. Ela sabe que exagerou. Quer que a gente vá jantar lá hoje. Por favor, amor, vamos resolver isso em família. Aceitei. Mas não ia sozinha. Cheguei à casa de Célia às 8 da noite. Paulo já estava lá. A mesa estava posta, só para nós três. Intimista, calculado. Célia me cumprimentou com um abraço falso. Marina, querida, sinto muito por aquele dia. Fui dura demais com você. É que uma mãe sofre tanto vendo o filho sem filhos. Sentei, coloquei minha bolsa na cadeira ao lado, dentro dela uma pasta. Célia, eu disse, agradeço o jantar, mas antes de comermos, preciso de honestidade. Você realmente acha que sou o problema? Que esses 12 anos sem filhos são minha culpa? Ela trocou o olhar com Paulo. Bem, querida, você mesma disse que tinha problemas hormonais. Eu não estou te culpando, é apenas uma realidade médica. Célia, eu menti. Silêncio. Eu menti para você, para toda a família, durante 12 anos. Abri minha bolsa, tirei a pasta. Não sou eu quem tem problemas de fertilidade. É Paulo. Coloquei os documentos na mesa. Laudos médicos. 3 laboratórios diferentes. Todos com o nome de Paulo. Todos com os mesmos resultados. Oligospermia severa. Astenospermia. Chances de concepção natural. Menos de 3%. Diagnosticado há 12 anos. Célia pegou os papéis com mãos trêmulas. Lia, relia, como se as palavras fossem mudar. Paulo pediu que eu mentisse, continuei. Pediu que assumisse a culpa porque tinha vergonha de você saber, porque achava que você o julgaria. E eu concordei, por amor, por lealdade, por acreditar que era isso que casais faziam um pelo outro. Paulo estava branco, mas agora percebo. Eu carreguei uma mentira que me destruiu, que me fez ser humilhada, julgada, diminuída. Por você, Célia, por sua família. E pelo próprio Paulo, que ficava calado enquanto me atacavam. Célia olhou para o filho. Paulo. Isso é verdade? Ele não conseguiu responder. O silêncio foi resposta suficiente. Marina, Célia começou, voz quebrando. Eu não sabia. Se eu soubesse? Se você soubesse o quê? Cortei. Ia me tratar melhor? Ia parar de me humilhar? Ou ia apenas transferir a humilhação para seu filho? Levantei da cadeira. Não importa mais. Porque tomei uma decisão. Estou pedindo o divórcio. Marina. Não, Paulo finalmente falou. Por favor, podemos conversar sobre isso. Conversar? 12 anos, Paulo. 12 anos eu conversei. 12 anos eu suportei. 12 anos eu me diminuí para proteger você. E quando finalmente precisei de você me proteger, você ficou em silêncio. Peguei outra pasta da bolsa. Já procurei advogada. O apartamento vale R$ 2.800.000 hoje. Metade é meu.
1.400.000. Tenho todos os comprovantes de que paguei metade da entrada e metade de cada prestação durante 12 anos. Coloquei os documentos na mesa também. Além disso, durante o casamento, investimos juntos em 2 imóveis para aluguel. Comunhão parcial de bens. Metade também é meu. No total, estou levando R$2.200.000. Célia estava em choque. Marina, você não pode fazer isso com ele. Não estou fazendo nada com ele. Estou apenas pegando o que é legalmente meu, o que trabalhei para conquistar, o que sempre foi metade meu, mesmo quando vocês fingiam que eu não merecia nada. Olhei para Paulo. Você vai ter que vender o apartamento. Não tem 2,5 milhões para me pagar à vista. Sei porque conheço suas finanças. Então o apartamento vai ser vendido, dividido, e cada um segue seu caminho. Marina, ele tentou se aproximar. Eu sei que errei, mas 12 anos não significam nada. Não podemos tentar de novo? 12 anos significam muito, Paulo. Significam 12 anos que eu nunca vou recuperar. 12 anos sendo humilhada enquanto você ficava calado. 12 anos carregando sua vergonha como se fosse minha. Respirei fundo. Mas principalmente 12 anos me ensinaram algo. Meu valor não vem de ser mãe. Não vem de ser aceita pela sua família. Não vem de ser a esposa perfeita que se sacrifica em silêncio. Olhei para Célia. Você disse que eu não sou família de verdade. Você estava certa. Não sou. E percebo agora que nunca quis ser, porque família de verdade não te diminui. Família de verdade não te culpa por mentiras que outros contaram. Família de verdade te protege. Peguei minha bolsa. O divórcio vai ser rápido e limpo. Não vou brigar pela pensão. Não vou brigar por nada além do que é legalmente meu. Vocês vão ter exatamente o que pediram. Vou desaparecer da vida de vocês. Caminhei até a porta. Mas vou desaparecer com minha dignidade intacta, com meu dinheiro no banco e com a verdade finalmente revelada. Abri a porta, parei, olhei para trás uma última vez. Boa sorte procurando outra mulher para Paulo. Célia. Quando encontrar, sugiro que não trate ela como tratou a mim. Porque talvez a próxima não seja tão paciente. Saí. A porta se fechou atrás de mim. Ouvi gritos lá dentro. Discussão entre mãe e filho. Não me virei. Nos meses seguintes, o apartamento foi à venda. Paulo tentou negociar comigo várias vezes. Pediu para eu aceitar menos. Pediu para esperarmos mais tempo. Eu fui irredutível. Minha advogada foi implacável. Célia me ligou uma vez. Chorou. Pediu desculpas, disse que não sabia, que se soubesse teria sido diferente. Eu agradeci e desliguei. Não havia mais nada a dizer. O divórcio saiu em 6 meses. O apartamento foi vendido em 4. Recebi minha parte, todos os R$2.200.000 depositados na minha conta. Meu trabalho, meu suor, meu direito. Com o dinheiro, comprei um apartamento menor só meu, um loft moderno na Vila Madalena, todo decorado do meu jeito, cada móvel escolhido por mim, cada cor na parede decidida por mim. Nenhum compromisso, nenhuma opinião externa. Investi parte do dinheiro. Ampliei meu escritório de arquitetura, contratei 2 sócios novos, meu negócio cresceu 50% em 1 ano. Encontrei também um grupo de apoio para mulheres lidando com infertilidade. Não porque eu ainda sofria com isso, mas porque queria ajudar outras a não carregarem vergonhas que não eram delas. Compartilhei minha história. Vi rostos reconhecendo dor que conheciam. Vi mulheres entendendo que elas não eram o problema. 1 ano depois do divórcio, encontrei Paulo por acaso num café. Ele estava diferente. Mais magro, mais velho, olheiras fundas. Marina? Ele disse, surpreso. Acenei, educada mas distante. Como você está? Ele perguntou. Bem. Muito bem, na verdade. Ouvi falar que seu escritório está crescendo. Está. Silêncio desconfortável. Marina. Eu sinto muito. Por tudo. Você tinha razão. Eu fui covarde. Eu te deixei carregar algo que era meu problema. Olhei para ele. Não com raiva. Não com mágoa. Com indiferença. Obrigada por dizer isso, Paulo. Espero que você esteja bem. Paguei meu café e saí. Não porque estava sendo cruel, mas porque genuinamente não havia mais nada ali. Não havia rancor, não havia desejo de punir,
Não havia vontade de explicar mais nada. Havia apenas uma página virada. Hoje, 2 anos depois, vivo no meu loft. Trabalho no que amo. Viajo quando quero. Tenho amigos que me escolhem todos os dias não por obrigação, mas por querer. Tenho liberdade de construir minha vida exatamente como planejei. Às vezes penso em Célia dizendo desapareça. E sorrio. Porque eu desapareci, sim. Desapareci de uma vida onde meu valor era medido por um útero. Desapareci de um casamento onde minha voz não importava. Desapareci de uma família que nunca me viu de verdade. Mas apareci para mim mesma. Apareci como uma mulher que não precisa de validação externa. Como uma profissional respeitada. Como alguém que sabe seu próprio valor e não aceita menos. Célia queria que eu desaparecesse? Eu desapareci da vida dela. Mas finalmente apareci na minha. E descobri que a melhor família que posso ter é a que escolho construir. A família de amigos que me apoiam. A família de colegas que me respeitam. A família de mulheres que entendem minha jornada porque trilharam jornadas parecidas. Descobri que não preciso dar à luz uma criança para ter propósito. Meu propósito eu crio todos os dias. Nos projetos que desenho, nas mulheres que ajudo, na vida que construo com minhas próprias mãos. Descobri que nunca fui hóspede em lugar nenhum. Eu sempre fui dona da minha própria casa, só precisava ter coragem de reconhecer isso. E quando finalmente reconheci, quando finalmente disse chega, quando finalmente revelei a verdade e peguei o que era meu, não foi vingança, foi justiça, foi dignidade, foi liberdade. Então sim, Célia, eu desapareci. Mas o que deixei para trás não foi vazio, foi uma lição. Uma lição de que mulheres não existem para cumprir expectativas alheias, de que nosso valor não está em úteros funcionais, ou em manter mentiras para proteger egos masculinos, de que merecem respeito, verdade e dignidade. Livre. Finalmente livre da culpa que nunca foi minha. Livre da família que nunca me quis. Livre para ser exatamente quem sempre fui, sem pedir licença, sem me diminuir, sem carregar o peso de mentiras alheias. E foi exatamente isso que conquistei.